Olhe bem, preste atenção. Você tem olheira? Essa impressão que você está acabado. É um problema e tanto. No programa de hoje, você vai aprender o que fazer. A gente vai maquiar metade do teu rosto. Tá. E aí você vai me dizer se tem diferença ou não. Tá bom. Adorei, gostei mesmo. E tem solução para os homens também? Você sairia de base na rua? Iria pro trabalho de base? Sim. E o melhor, nem custa muito. E mais, você usa tintura, pinta os cabelos? Qual a maneira correta de usar esses produtos e ainda proteger os fios? Cabelos saudáveis, olhos descansados, fique mais bonito, sinta-se bem, agora no Bem-Estar. Bom dia! Bom dia, Fernando! Bom dia para todo mundo, bom dia, Mariana. Pepino nos olhos para resolver o problema das olheiras. Será que isso funciona? Por que a gente tem as benditas das olheiras? Todo mundo tem uma explicação, né? Mas como e por que elas existem, isso você só fica sabendo aqui, hoje, no Bem-Estar. Olha essa imagem aqui no telão, é uma olheira ampliada 40 vezes. Agora, imagina ver um fio de cabelo ampliado. Olha só, bonito, né? Um fio de cabelo pintado. Todo mundo sonha em ter cabelos bonitos, saudáveis, sedosos. Às vezes a natureza ajuda, às vezes nem tanto. Por isso é fundamental saber o que é mito e verdade na hora de decidir pintar os cabelos. E essa é a missão do programa de hoje. A gente vai explicar com a ajuda dos médicos o que homens e mulheres precisam saber sobre olheiras e sobre como pintar os cabelos. Homens e mulheres pintam os cabelos, homens e mulheres sofrem também com as olheiras. Por isso, então, a Mariana Ferrão saiu por aí, pelas ruas, para ajudar as pessoas a disfarçar um pouco as olheirinhas. A gente trouxe a Simone, que é a maquiadora, até um shopping aqui na Zona Sul de São Paulo. E ela vai ajudar a esclarecer as dúvidas das pessoas sobre as olheiras. Será que qualquer olheira dá para disfarçar, ficar com uma aparência menos cansada, mais saudável? Dá ou não dá? Dá, sim. A gente consegue disfarçar bastante com a maquiagem e deixar uma aparência muito mais leve. Então vamos tentar. O nosso primeiro voluntário é o Donato, um estudante que sofre com as olheiras. Quando a gente vira à noite, a gente tal, aí a gente não fica no dia seguinte com aquela mancha no rosto, entendeu? A gente fica aquela coisa horrível. Eu gostaria de saber como eu posso, depois de uma noite mal dormida, ir pro serviço e tirar a olheira. Ele quer disfarçar aquela cara de Isso, farra, né? Farra. Mas é super fácil. No caso dos homens, a gente nem precisa fazer uma base muito espessa com o produto base. A gente vai fazer uma basezinha bem fininha e aí já vai direto no corretivo. É super fácil. Você sairia de base na rua? Iria pro trabalho de base? Sim. Iria? Iria. Por que não? É? É sim. Ele vai aprender com a gente a fazer muito natural e aí ninguém vai desconfiar. Tem ideia de como é que escolhe a cor da base, você sabe? Você acha que a base tem que ser da cor da sua pele, mais escura ou mais clara? Tem que ser da cor da minha pele, entendeu? Tem que ser exatamente do tom da pele para ficar muito natural. E olha como ficou bom. O Donato sem e com maquiagem. Ficou bem natural mesmo, né? A Rosa nem tem tanta olheira assim, mas topa a nossa proposta. A gente vai maquiar metade do teu rosto. Tá. E aí você vai me dizer se tem diferença ou não. Tá bom. Tá bom? Fechado? Vamos lá então. Foi rápido, né? Foi rapidinho. Dá uma olhadinha, vê se tem diferença. Ah, tem. Nossa, diferença. Pra melhor? Tá melhor. Tá melhor. Carol e Benê. Benê e Carol. Pai e filha, certo? Sim. Será que olheira é uma coisa genética? Sei, acho que não, mas incomoda bastante, viu? Você acha que não passa de pai para filha a olheira? Creio que não. Será? Essa é uma pergunta pra gente responder aí no estúdio, hein? Olheira passa de pai para filha, de mãe para filho? Você sente diferença quando você tem
uma noite mal dormida para uma noite boa de sono? Tem. Visivelmente. É. Você percebe que não aparece nada. A Carol quer saber se virar a noite estudando, dá olheira. E o Benê quer saber se esperar a Carol chegar da balada, de uma festa, dá olheira. Porque os dois não conseguem descansar direito. E aí? Bom, então a gente vai responder as dúvidas do Benê e da Carol e vai responder também as suas questões. g1.com.br/bem-estar. Entre na nossa página na internet e mande perguntas para cá. Nós estamos com 2 dermatologistas aqui no estúdio do Bem-Estar, a doutora Márcia Purcelli e também o doutor Márcio Soares. Bem-vindos. Bom dia, obrigado. Primeira dúvida, olheira passa de pai para filha, de mãe para filha? Passa sim. As olheiras elas são multifatoriais, né? Tem muitas causas, mas nós sabemos que a principal é o fator hereditário. A gente tem essa carinha aqui para explicar uma coisa, essa carinha engraçada. Quando tem gente que tem esse osso aqui bem fundo, né? Isso também, essa formação, esse osso aqui... A formação óssea, exatamente. Então, ela tem uma órbita, a órbita é o local onde tem o olho. Então, ela é um pouquinho mais fundo, digamos assim. Então, aparece uma sombra e isso piora bastante a olheira. Agora, e quando a carinha fica assim, ai, que sono, meu carinha tá cansada, bocejando. Quando a gente descansa menos, a gente também fica com mais olheira? Sim, a gente fica com um pouco mais de olheira por causa da congestão vascular. O cansaço, o estresse, a falta de sono leva a uma dilatação dos vasos da pálpebra. E isso acaba piorando um pouquinho a olheira, dando aquele aspecto mais arroxeado da região. Agora, tem também aquela cara de sono, né? Aquela cara mais inchada. Isso também é uma dilatação? Também é. Secundário a uma dilatação vascular e por isso esse sombreamento mais acentuado. Vamos ter uma pergunta na internet. Dormir demais pode causar olheiras? É a Gisele do Rio de Janeiro. Dormir demais pode causar uma flacidez da pálpebra devido a um excesso um pouco de edema. E isso pode piorar um pouquinho a olheira, mas é transitório. Quer dizer, o quê? Pode passar depois? Esse edema depois ele é reabsorvido e Dura menos, né? Não é uma pessoa que vai ter olheiras. Naquele momento ela percebe, poxa vida, eu acordei com um pouco mais de olheiras. Então, mas Porque a gente passageiro. incha quando a gente dorme? Incha um pouco, né? A gente fica muito tempo deitado, então os vasos, existe um metabolismo, né, no nosso corpo enquanto a gente dorme e existe uma distribuição desse líquido maior. Para disfarçar a cara de sono, então, tem que desinchar. Tem que desinchar. Com gelo. Tá bom. Botar um pouquinho de gelo nos olhos, é uma dica. Isso é uma dica. Uma das muitas que a gente vai ter hoje, né? A gente tem também a participação do Cleusson, que vai operar essa máquina aqui, que amplia muitas coisas, inclusive os vasinhos que provocam as olheiras, e a Carolina, que desde que olhou para o espelho pela primeira vez, ela foi apresentada às olheiras, né, Carolina? Sim. Então... desde que me conheço por gente, eu tenho as olheiras. Elas me acompanham o tempo todo. E todo mundo na sua família também? Sim. Não todas as pessoas, acho que mais por parte materna. A minha mãe tem bastante olheira e isso veio para mim. As pessoas acham assim que você está com cara de cansada. Cansada, a maioria das vezes. Tem um comentário, não dormiu bem, foi para balada e nem sempre é verdade. Mas é o comentário que a gente ouve chegando ao trabalho, falando, nossa, como você está cansada hoje. Você topa mostrar suas olheiras ampliadas ao vivo agora para todo o Brasil? Topo, sim, vamos mostrar, lá, doutora Márcia? Vamos lá, as olheiras da Carolina, você vai vê-las de perto. Pode ficar aqui. Então, a gente vai... Por favor, Cleusson. Quantas vezes essa imagem vai ser ampliada, doutora Márcia? Essa máquina, ela consegue ampliar 40 vezes, então a gente consegue ter uma visualização bem interessante do que dos dois principais componentes da olheira, que são os vasos e é o pigmento. Então aqui, olha, essa imagem está bem bonita. Vamos congelar? Então aqui a gente consegue enxergar bem, né, bastante pigmento. E por que esse pigmento? O que é o pigmento? O pigmento é a melanina. A melanina é um pigmento que todos nós fabricamos, é o que dá a nossa cor. E por algum motivo, no caso, um fator genético, existe uma concentração maior nessa pálpebra inferior. E esses vasinhos que estão bem visíveis aqui, também por ser constitucional. A pessoa nasce com essa tendência a ter vasinhos que vão ficar mais congestos, mais gordinhos e por isso dá essa pigmentação vinhosa. E isso é para a vida toda.
Carolina vai ter que conviver com isso. Vai ter que conviver com isso. Existem, obviamente, alguns tratamentos dermatológicos que vão atenuar bastante isso. Mas essa parceria entre o médico e o paciente é muito importante, porque ele tem que saber que ele vai ser um tratamento por toda a vida dele, porque é uma coisa crônica, né? E não achar que ele vai passar um creminho hoje e amanhã vai acordar sem olheiras. Não cura, né? Não cura, é uma coisa crônica. A gente tem mais uma perguntinha de um internauta, vamos dar uma olhada. Olheira pode ser um indicador de alguma doença? A Carla, de Campo Mourão, no Paraná. Pode, doutor Márcio? Pode sim. A gente tem as causas primárias da olheira, que são essas causas genéticas, e temos também as causas secundárias, que estão associadas a algum tipo de doença. Algumas infecções urinárias podem levar ao aumento da hiperpigmentação periorbital, algumas doenças hormonais... Pigmentação periorbital é olheira. Isso, o aumento da melanina embaixo dos olhos. Essa é a hiperpigmentação. Infecção urinária. Algumas doenças hormonais, tem algumas síndromes que a gente produz alguns hormônios a mais e isso pode também levar ao aumento da olheira. O ciclo menstrual, dependendo quando a paciente está mais inchada, isso também pode piorar o quadro de olheira. Então, quer dizer, a pessoa que não tem olheira e de repente fica com uma olheira num determinado momento da vida, deve ficar atenta a isso. É um sinal, não é um sinal primário de que seja algo muito importante, mas é um sinal, tem que ficar atento. Tem que ficar atento. A gente já falou um pouquinho aqui da explicação e tal. A doutora Márcia estava falando da pigmentação aqui. A gente gravou uma olheira de uma pessoa de pele negra, para ver qual que é a diferença desse pigmento. A gente tem como mostrar aí a pigmentação, porque tem bastante pigmento, né? Olha lá, é bem diferente, tem menos vasos. Tem menos vasos, isso mostra que ela não tem essa predisposição por causa dos vasinhos, então ela não tem essa genética e tem muito pigmento que é essa melanina. Por quê? Porque ela tem pele negra, né? Então dificilmente você vai ver muita olheira numa pessoa negra por causa do contraste, é bem raro. Agora vamos explicar então, finalmente, o que causa essa olheira. Por que essa coloração vem justo aqui, bem na nossa cara? Podia ser em outro lugar qualquer, né? Mas aqui fica muito visível. Vamos dar um mergulho aqui então no nosso rosto. Bom, a pele da pálpebra é uma pele muito fina. É a pele mais fina que nós temos no organismo. E essa região é uma região muito vascularizada. Nós temos muitos vasos, muitos pequenos vasos nessa região. Podemos ver então os vasos ali, que a gente tem uma região que tem muita circulação aqui embaixo. Muita circulação. Nós temos até mais vasos do que o próprio VT está mostrando. E essa congestão vascular vai mostrar por transparência, devido à pele ser muito fina, esse arroxeamento da região, ficar mais vinhoso, ficar mais escuro, justamente pela congestão vascular, pelo edema, os vasos estão mais dilatados. O que aparece, então, é a cor do sangue. Exatamente. Exatamente, a cor do sangue, que é um dos fatores que causam a olheira, além do depósito da melanina, como a Márcia já falou. Da própria pigmentação da pele. São coisas que se somam. E aí é preciso conviver com isso ao longo dos anos, uma maquiagenzinha. Como é que você faz? O que você tem feito para disfarçar? Muita maquiagem aqui assim? Sim, eu costumo usar bastante corretivo, um pozinho compacto, dou meu jeitinho, também pepino, compressas, nada que melhore 100%, mas eu procuro melhorar. Consegue disfarçar um pouquinho, pelo menos. É recomendado? É recomendado, sim, né? Primeiro porque as pessoas acabam ficando muito estigmatizadas, né? Como ela disse, ela chega no serviço, precisa estar sempre dando explicação, parece que está sempre cansada, né? Então isso é ruim. Então tentar fazer um pouquinho de compressa, de coisas mais frias, o chá de camomila, por exemplo, vai atenuar esse quadro. Tá bom. Cleilson, muito obrigado pela sua participação. Você já esteve aqui outras vezes, né? Espero que você retorne. Carolina, a gente vai precisar de você, porque nós vamos falar de cabelos pintados. Estou vendo que você também pinta os cabelos. Sim. Então você vai ser, de novo, usado daqui a pouquinho. Cleilson, muito obrigado pela participação. A Carolina falou de disfarçar olheiras. Todo mundo quer aprender a fazer, certo? Então a gente vai ensinar agora o passo a passo para você conseguir disfarçar suas olheiras. O ideal é sempre dormir bem, porque a gente diminui aquele inchaço das olheiras e também a coloração.
Depois, o segundo passo, a gente investir num primer, que o primer vai tirar um pouco do brilho da pele, ele é um fixador de maquiagem e vai ajudar no terceiro passo, que é a base. A base vai neutralizar todos os tons que a gente tem mais rosados na pele, e aí depois a gente vai investir num ótimo corretivo, que é ele que vai tirar realmente a coloração da olheira. E a base de corretivo tem que ser próximos da cor da pele. De preferência da mesma cor, se não tiver igualzinho, o mais próximo possível. Fazendo tudo isso, quanto é que a gente deve gastar por mês? É muita coisa? Não, não é muito não. Porque na verdade o primeiro investimento vai pesar um pouquinho mais, mas aí ele vai durar 6, 7 meses. Porque esses produtos todos são bem fluidos e eles duram bastante. Primer deve custar o quê? Uns R$40. R$40. A base? Uma base muito boa, custa no máximo R$50. R$90. Mais o corretivo? Corretivo em torno de uns 30. R$120. É, um pincelzinho também é legal para aplicar, pra gente não usar as mãos, que é uns R$10. Então, R$130. Isso. Se durar uns 6 meses, vai dar algo em torno de 20 e poucos reais por mês. 20 e poucos reais por mês. Com bons produtos. Com bons produtos para ficar sem olheira. Vale a pena? Faz as contas você aí. Por aqui, a Cláudia chegou com um olhar muito cansado. Louca pela ajuda da Simone. Sempre com pincel, né? Quando a gente usa as mãos, além de não aplicar o produto corretamente, a gente tem o calor das mãos na pele. É como se a gente massageasse o rosto. Isso faz produzir mais oleosidade ainda. Então quem tem pele oleosa, melhor utilizar o pincel mesmo. Mais uma dica, quem tem a pálpebra um pouquinho escura na região superior, a gente pode pegar esse pincel que está sujinho de corretivo e dar uma pinceladinha bem de leve, só para tirar um pouquinho desse marrom e não deixar a pele carregada. Vamos ver a comparação na tela dividida, então? Olha lá, a Cláudia antes e depois da maquiagem. Adorei, gostei mesmo. É bom porque, assim, a gente está em casa no dia a dia, no corre-corre, faz o baixo do baixo. Lembra da Carol? Ela tem mais uma dúvida. Qual a maquiagem ideal para meninas com 13 anos? Para sua idade, a gente não tem muita imperfeição de pele. Então a gente não precisa fazer toda aquela camada de base que a gente fez nos outros participantes. O que a gente vai fazer na Carol? Só um primer para fixar um pouquinho do corretivo que a gente vai usar e o corretivo somente na área onde tem coloração. Esse lado tá maquiado, esse ainda não. Vamos ver se você aprova o lado que está maquiado. Sim, aprovadíssimo. Ficou bem natural, bem da cor da minha pele. E é bem fácil de fazer, até para ir para a escola, né? É só um primerzinho que é transparente, um toquinho de corretivo na parte da coloração. Tá pronta? Tá, adorei. Se você não conseguiu anotar o passo a passo aí, não tem importância, tá tudo na nossa página na internet depois do Bem-Estar. De novo, g1.com.br/bem-estar. Tô aqui com um pincel. Esse daqui não é de maquiagem, né, doutora Márcia? Mas é importante usar o pincel. Tem muita gente que não sabe disso, né? Não, é importante, sim. Por quê? Porque você deixa a maquiagem mais uniforme, você não leva a oleosidade também da sua mão e você acaba economizando também um pouco do material. Do produto. Do produto. Porque quando você passa com a mão, um pouco do produto fica na tua mão. Exatamente. É absorvido pela pele, né? Agora, vamos entender por que quando a gente passa uma maquiagem, um corretivo ou uma base, tudo tem que ser bem próximo do tom da nossa pele, o mais próximo possível, de preferência do mesmo tom que a nossa pele. A gente tem aqui duas telas, vamos brincar um pouquinho aqui de Picasso. Então, quando a gente passa uma cor que é muito diferente, por exemplo, um preto no branco, olha só, o que está embaixo, que seria a nossa olheira, preto, quase não cobre. Continua preto ali, o branco, que é muito diferente do preto, não consegue dar conta de cobrir a olheira, que é o preto da tela que está embaixo. Agora, olha o que acontece quando a gente passa uma tinta cinza, que já é bem mais próximo do preto. O que está ali embaixo some, né? O que seria a olheira fica muito mais disfarçado, digamos assim. Se a gente pegar aqui o mesmo trecho, vamos pintar o branco ali do mesmo jeito ali pra gente não achar que tá roubando, né? Tá igual, né? É. Então... É difícil cobrir. Olha lá, mesmo que tente ficar passando o branco aqui, que é muito diferente, ele não cobre tanto quanto o preto. Tá explicado? Então, sempre que for comprar uma base ou um corretivo, procure bastante do tom da sua pele, bem próximo do tom da sua pele. Qual que é a melhor maneira de testar o tom da pele, se a gente não sabe, doutora Márcia? Sempre aqui no antebraço, na parte interna, que é um local que a gente quase não se expõe ao sol. Então, essa pele aqui é a nossa verdadeira cor. Então, sempre colocar aqui que você vai se dar bem.
Experimenta aqui. Experimenta aqui. E daí se sumir, exatamente, é a base ideal, é o corretivo ideal. É o corretivo ideal. A gente viu que tem um rapaz que falou que usaria também uma base, muito né? homem que então tá isso serve para os usando homens base, também. Também, porque essa pele aqui, ela é muito já castigada pelo sol, ela não é real, né? E essa daqui não, essa é a nossa verdadeira cor. Tá bom? Tá bom? Triste, transparente no meu caso. Eu também. Bom, a gente começou o programa com o pepino aqui, tem batata, tem gelo, tem água, tem um tanto de receita caseira, né? Será que isso funciona? Mais uma vez, nas ruas, Mariana Ferrão. Mãe com criança pequena sofre porque não consegue descansar direito. Demais, a olheira. É exatamente sobre isso, é aí onde eu queria chegar. Tem alguma receita caseira para não ficar com olheira? Tá, no momento eu não sei, viu? Gostaria muito de saber. Ah, eu acho que é o famoso pepino lá, né? Que coloca... Só esse que eu conheço. Pepino? Como é que é isso? Coloca o pepino no olho. Deixa um tempinho. Funciona? Olha, eu nunca tentei, mas dizem que funciona. E nada. É só um mito. É só o quê? Um mito. Ah, você acha que não funciona? Não. Um bom creme para olheira e um bom descanso. É melhor que o pepino? É. Você já testou o pepino? Já. Não sai, ó. Tá bem marcado. Não funciona? Não. Então agora temos uma oportunidade tanto. Funciona ou não o pepino assim para as olheiras? Por que funciona e por que não funciona? Ele funciona temporariamente. Ninguém vai usar um pepino achando que vai curar as suas olheiras, obviamente. Mas o pepino, assim como a batata, eles são ricos em água. Então, no fundo, você está fazendo uma compressa com que a água vai retirar esse edema, esse inchaço ao redor da sua pálpebra. Agora, teve uma pessoa na rua que conversou comigo, depois que a gente já tinha terminado de gravar, que falou o seguinte: eu uso açúcar com limão aqui e faço um peeling, como se fosse um esfoliante, fica aquela areiazinha, diz que faz uma receita caseira de açúcar com limão. Eu fiquei assustada, eu falei, primeiro que limão acho que pode manchar a pele. Terrível, né? Então essas receitas caseiras são muito perigosas, principalmente a base de limão. O limão, ele é ácido, além de poder irritar, fazer uma queimadura mesmo, ele pode piorar e ficar mais acentuado ainda esse pigmento. Então, por favor, limão nunca. E o açúcar, doutor Márcio, pode machucar a pele ou não? Por ser uma pele muito fina, se a pessoa fizer uma fricção muito acentuada da região, ela pode até piorar o quadro de olheira, porque ela vai induzir uma inflamação da região. E toda vez que a gente inflama a região, a gente pode induzir a uma hiperpigmentação. Pode ficar mais escuro do que antes. Então, por isso tem que ter muito cuidado com essas receitas caseiras. Colher fria. Tem gente que deixa a colher na geladeira e depois faz assim, ó, com as duas, a parte côncava, convexa da colher, aqui, aquele gordinho assim, e porta aqui. Funciona isso ou não? No fundo, o que você está fazendo? Você está esfriando aquela região, né? E toda vez que você coloca alguma coisa muito fria, uma temperatura menor, você faz os vasinhos que estão gordinhos, inchados, eles vão ficar mais constritos. Então, eles se fecham e isso faz com que a pigmentação não fique tão arroxeada. Funciona na hora, mas depois esquenta de novo. Depois esquenta, né? E isso é temporário. O que esquenta também é chazinho de camomila. A gente vai preparar aqui um chazinho. Eu queria saber, por que a camomila, tem gente que fala que funciona para olheira? Funciona mesmo? Funciona. A camomila, além de ter esse efeito do chá gelado de camomila, que vai levar a uma vasoconstrição dos vasos que estão aumentados na pálpebra, ela tem uma substância chamada azuleno. Essa substância chamada azuleno é muito usada em produtos cosméticos e ele tem uma função anti-inflamatória, hidratante e é um leve fotoprotetor. Por isso que o chá de camomila, ele auxilia no combate à olheira. Nossa, tem várias qualidades, né? Tem múltiplas qualidades. E é melhor usar o chá gelado? A gente já tem um preparadinho aqui, ó, geladinho, concentrado de camomila. O ideal é deixar o chá gelado, porque ele vai ter a ação de contrair, diminuir o edema dos vasos. Você pode pegar uma pequena compressa de algodão, molhar no chá, que já está gelado. Você pode escorrer para tirar o excesso e colocar como compressa mesmo na área dos olhos. Além disso, essa substância que contém no óleo do chá de camomila chamada azuleno vai ter essas outras propriedades: anti-inflamatória, hidratante e é um leve fotoprotetor. Baratíssimo. Baratíssimo, pode ser encontrado em qualquer lugar.
e é fácil de fazer e auxilia no tratamento. Agora, a questão da fotoprocessão é que, na verdade, quando você tem uma luz do sol, você dificulta a pigmentação, é isso? Quando você quer dizer isso? É como se fosse um protetor solar natural, é isso? Isso, é como se fosse um protetor solar natural. O sol, devido aos raios UV, ele induzem a aumentar a pigmentação do lugar, a deixar mais escuro. Quando você usa um fotoprotetor, você vai estar bloqueando exatamente essa ação do sol. Com isso, o depósito de melanina, que é uma das causas da olheira, ela vai ser um pouco menor. Quer dizer, esses raios UV ultravioleta que a gente fala, que são os perigosos para a pele, a camomila também protege. Também, de uma forma branda. Isso não impede você isso não isenta você de usar o filtro solar, mas ela dá uma leve proteção. E tem que fazer quantas vezes na semana? E quantos minutos eu tenho que ficar lá assim, paradinha? Uns 10, 15 minutos pelo menos para começar a ter uma ação realmente nos vasinhos. Agora, quantas vezes por dia, por semana, vai depender de quanto aquela olheira te incomoda, né? Porque nós sabemos que isso é temporário. Então, se você quer fazer isso todos os dias antes de você ir para o seu serviço, por favor. E é ótimo, né, Carol? Você já fez isso? Já, algumas vezes. Algumas vezes. Relaxa, além de tudo, né? É bom. E pelo jeito o óculos escuro também. Fundamental. O sol acaba provocando olheira, o óculos escuro não deixa de ter uma proteção. Com certeza. Todos nós temos que usar óculos escuros quando estivermos expostos ao ar livre, de uma forma geral. E não só quando for tomar sol, né? Não existe isso, vou tomar sol. Estou exposto ao ar livre, tenho que usar proteção e o óculos faz parte disso. Hora de fazer contato com a Sandra Nemberg, na redação do Globo Notícia. Oi, Sandra, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mariana, bom dia, tudo Sandra. bem? Bom dia, Fernando, a todos. Ainda bem que nós temos aqui uma equipe de maquiadores, né, na TV Globo. Já pensou que seria de nós sem eles? Pois é, a gente chega e se encontra lá na maquiagem, vamos contar isso aqui, nosso segredinho para os telespectadores, e lá todo mundo disfarçando as nossas olheiras logo cedo, né? Bom, vamos às notícias. Eu não vou falar nada das suas, mas as minhas estão bem fundas. Ah, não, as nossas, né? Não tem muito jeito. Acho que todo mundo, na verdade, tem um pouco de olheiras. Que bom que vocês estão ajudando aí a todos, a nós também. Vamos lá às notícias de hoje. O jornalista Pimenta Neves deve ser transferido hoje para um presídio no interior de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que Pimenta Neves cumpra a pena de 15 anos, a qual foi condenado pelo assassinato da ex-namorada, também jornalista Sandra Gomide. Vamos conversar então agora com a repórter Monalisa Perrone, que está na frente da delegacia onde Pimenta Neves passou a noite. Bom dia, Monalisa. Já se sabe para qual presídio ele vai ser transferido? Bom dia, Sandra. Bom dia a todos. Já se sabe, sim. Pimenta Neves deve ser transferido nas próximas horas para o presídio de Tremembé, que fica no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, onde está, inclusive, o casal Nardoni. A Secretaria de Administração Penitenciária está apenas terminando os trâmites legais para fazer essa transferência, que pode acontecer a qualquer momento. Aqui na delegacia do Bom Retiro, onde Pimenta Neves está desde a noite de ontem, ele passou a noite em claro. Essas são informações que nós conseguimos com os policiais que trabalham aqui. Ele não conversou com ninguém, não dormiu, ficou andando de um lado para o outro da cela. Também não aceitou o café da manhã, que foi servido para todos os presos. Mas agora há pouco, por volta das 10 horas da manhã, ele recebeu a visita de uma das advogadas dele, que trouxe um lanche reforçado: suco, água, pão e queijo. Pimenta Neves se entregou ontem à noite na casa dele, na zona sul da capital. Sandra. Ok, Monalisa, muito obrigada. E como você disse, essa transferência pode acontecer a qualquer momento. Se isso acontecer, por favor, nos chame aqui no Bem-Estar, ok? Até já, Monalisa. Aprovado o novo Código Florestal com as mudanças que o governo não queria. Então vamos conversar com Camila Bonfim. Bom dia, Camila. Explica pra gente o que o governo não queria. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos. O problema é dividir com os estados o poder de decidir sobre as atividades agropecuárias dentro das áreas de proteção permanente. O texto aprovado também permite a permanência de produtores dentro dessas áreas, desde que eles estejam lá até julho de 2008. O governo também vai tentar reverter essa derrota, que foi a primeira dele na Câmara, lá no Senado, para onde o projeto segue agora. Se não conseguir, a presidente Dilma Rousseff pode vetar o novo Código Florestal. Sandra. Obrigada, Camila.
E 3 equipes da Delegacia de Conflitos Agrários estão em Nova Ipixuna, no sudeste do Pará, para investigar o assassinato do casal de sindicalistas. A presidente Dilma Rousseff pediu que a Polícia Federal entre no caso. José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva eram líderes de um assentamento e denunciavam a devastação ilegal da floresta. Eles foram mortos numa emboscada ontem pela manhã quando saíam de casa e estão sendo velados agora em Marabá. Vamos falar da previsão do tempo, porque há um alerta para o Rio Grande do Sul. A chegada de uma frente fria vai provocar chuva forte, ventania e até queda de granizo por lá. Máxima hoje de 20 graus em Porto Alegre, 26 em São Paulo e de 31 no Rio de Janeiro. E olha, para encerrar, hoje é o dia do desafio, criado no Canadá para incentivar a prática de atividades físicas e acontece há 16 anos aqui no Brasil, sempre na última quarta-feira de maio, ou seja, hoje. E há uma competição entre as cidades, Mariana e Fernando, para ver quem consegue mobilizar mais gente em relação ao número de habitantes. Olha o que 30 funcionários da Embraer fizeram agora cedo em São José dos Campos, interior de São Paulo. Arrastaram ali, olha, um avião executivo que pesa 22 toneladas, era cedinho, ainda tinha neblina, né, que a gente pode ver por ali. Bom, vocês já fizeram as atividades físicas ontem, né? A gente já fez isso ontem bastante, né? Agora é bom saber que dá para arrastar um avião assim naquela hora de atraso em voo, né, Sandra? A gente pode fazer um mutirão lá dentro e vamos arrastar, né? É uma boa. Muito bem. Bom dia para vocês. Se estivesse contando a partir de ontem, né, Sandra, a gente já marcaria uns pontos preciosos, né? Muitos pontos. Acho que vocês venceriam aí qualquer outra cidade. Bom, como disse Monalisa Perrone, a qualquer momento a gente pode voltar, ok? Ótimo, muito obrigada, Sandra. E no Jornal Hoje, todas as informações à 1h20 a gente vai acompanhar. Até lá. Até lá, Sandra. Bom, gente, vamos falar de cabelo agora. Eu tô aqui preparada. Daqui a pouco a gente vai fazer uma experiência com luvas. Mas a Carol tá aqui de novo com a doutora Márcia, com uma lupa super poderosa para a doutora Márcia mostrar o cabelo da Carol aqui pra gente no telão, ampliado 40 vezes. Vamos ver, doutora Márcia? 500 vezes. 500 vezes? Ah, eu achei que era 40. 40 era olheira? Exatamente. 500 vezes, mais ainda. Vamos ver, então. Então, essa lupa, a gente vai avaliar exatamente a haste do cabelo, né? Que o cabelo, lembra, nós temos 2 partes, né? A parte viva, que está dentro do nosso couro cabeludo, que é o bulbo, que é onde ele nasce, e depois ele vai crescendo, é como se fosse um verdadeiro barbante, que é assim que eu falo para os meus pacientes, para eles entenderem o cuidado que a gente tem que ter com a haste capilar, né? Então, um cabelo tingido, que já passou por muitas... Vamos ver o da Carol antes, daí a gente passa para o próximo. Então, aqui a gente consegue ver uma haste... Olha que legal. Olha... bem hidratada, né? Apesar dela ter tintura no cabelo, ela é uma pessoa que cuida do fio, né? Veja só. Então, a gente consegue enxergar que ela é uma haste que está bem cuidada. Ela deve usar condicionador, né? Fazer algumas máscaras. Então, a gente vê uma película totalmente fechada e está bem hidratado. Agora vamos ver uma outra imagem que a gente tem de um cabelo diferente aqui no telão, que a gente já gravou antes do programa começar. Olha lá, isso daqui, o que é? Um cabelo quebrado? Isso é um cabelo que foi tingido já algumas vezes, né? Isso mostra que teve o quê? Um atrito tão importante que ele simplesmente quebrou. Isso não é uma coisa comum, isso não deveria acontecer, né? Então esse cabelo, essa haste quebrou, às vezes só pelo ato de você pentear o cabelo. Isso é uma agressão. Então, você tem um cabelo que já estava maltratado, ressecado, ele simplesmente se rompeu. Então, aqui nós temos algumas outras... Não, espera aí. Que pentear o cabelo já é uma agressão? Quer dizer que a gente não deve pentear o cabelo? Deve pentear sim, não é? Obviamente. Mas por isso que usar um condicionador, usar esses leave-ins, faz com que exista assim as películas elas vão se fechar e por isso existe um deslizamento muito melhor entre os fios. Isso melhora para que não haja essa ruptura do fio. Agora, isso pode acontecer pelo ato de pentear e também pode acontecer pelo ato de pintar os cabelos, tingir os cabelos. Exatamente. E pode acontecer nos fios, mas também no couro cabeludo, na pele que a gente tem aqui, de onde nascem os nossos cabelos. Exatamente. A gente vai fazer uma experiência aqui. Claro que a gente está fazendo isso em grandes proporções, tá, gente? Isso quer dizer, quando você exagera, faz sem cuidado, num lugar onde não é da sua confiança. Vamos afastar aqui, porque perigoso. É perigoso. Então, a gente tem aqui um produto que normalmente é amônia, que a gente usa para descolorir os fios, né? Exatamente. Então, simulando o que pode acontecer no couro cabeludo. Dá uma olhada, se você não tiver, claro, cuidado com o cabelo. Olha, pode corroer o couro cabeludo.
Então isso é um alerta, né? Se você resolveu descolorir o cabelo, principalmente, ou mudar radicalmente a cor, que a gente aconselha nunca a pessoa a fazer mudanças radicais, você vai ter que usar alguns produtos muito pesados e isso pode agredir sim o couro cabeludo de uma forma bastante irritativa e às vezes você passa a desenvolver um pouco de alergia, então tem que tomar cuidado. Você tem que procurar um bom profissional para poder fazer esse tipo de tintura.